Diga a ele que apenas o Sr. Leon tem dinheiro suficiente para cuidar dela. A outra garota a apoia dizendo que acha que Sotou Zinin se segura na segurando um copo de vinho na mão. Então Zia e Xion entra e pede perdão, dizendo que ficou presa no trânsito. Zinin pensa em como ela é bonita mesmo sem maquiagem. O sistema avalia sua aparência em 94 pontos. Zinling acha ótimo que as pontuações do sistema sejam tão altas. Feng Bilin convida Xiaxuan para sentar ao lado dele. Zinling diz a Yixian que há também um assento vago ao lado dele. Ela senta ao lado dele, dizendo que não se veem há muito tempo. Zinin diz a ela que pensou que ela tinha esquecido o nome dele. Zia Yixuan responde que ela lembra o nome de todos na sala. O grau de paixão dela por ele é 0%. Todos estão chocados pensando em como Zinling se atreve a sentar ao lado da rainha da escola. Feng Building pensa em como Dan Xinglin é e como ele se atreve a estar aqui. Ele chama Xinlin. Feng Bilion diz que ouviu dizer que Xinlin está namorando uma universitária há 3 anos e pergunta por que ele não a trouxe aqui. Todos gostariam de conhecê-la. Zinling responde que eles terminaram antes de ontem. Feng Bilion pergunta como eles terminaram, depois de Zinlin ter corrido atrás dela por 3 anos. Ele continua dizendo, vamos lá. Ele só diz isso porque precisa. Uma das garotas diz que apenas os tolos podem ser enganados por tais mentiras. Ela diz a Zinlin que isso é tão feio. Ela o considerava um homem honesto, mas mesmo depois da faculdade ele se tornaria um canalha. Zenling responde que está apenas dizendo a verdade. A infatuação de Zia Yuzin caiu 1%. Zinling não sabe o que fazer. Fang Bionir percebe que esta é a sua chance. Ele diz que ouviu dizer que Zia Yixian se interessa por artefatos. Ele comprou recentemente um quadro tardio de Da Vinci Mario de um colecionador de Xangai. Ele pergunta a Zia Yixian se ela quer dar uma olhada. Ela se levanta e vai até a pintura e Feng Bilion a segue. No caminho, coloca a mão no ombro de Zinling, chamando de mendigo, para que ele saiba o seu lugar. Se Xinling tentasse agradar Zia Yixian mais uma vez, ele faria com que fosse impossível para Zia Kui encontrar um emprego em Ugyong, mesmo depois da formatura. Ele se aproxima de Zia Yixian e diz a ela que ela não tem ideia de quanto ele gosta dessa pintura. Em alguns dias, um leilão será realizado na cidade onde outra pintura será vendida, A Bênção dos Anjos. Zia Yixian diz a Fang Bilin que não sabia que ele se interessava por artistas renascentistas. Ela pergunta se pode dar uma olhada mais de perto. Ele diz que sim, por favor. Ela pode considerar. Feng Bilion pensa consigo mesmo que funcionou. Levou muito tempo e esforço para ele aprender os hobbies de Zia Yixian, embora isso não seja nada especial. Zinlin diz que também está interessado nas pinturas de Da Vinci. Ele pergunta se podem olhar a pintura junto. O sistema relata que a habilidade de avaliação de artefatos foi selecionada. Feng Bilion diz sim, claro, com um sorriso, mas pensa consigo mesmo que Xinlin é um tolo e vai se desonrar. Zia Yixian se pergunta se Xinling também gosta de Da Vinci. Feng Bilion pergunta a Xinling se ele gostaria de compartilhar sua opinião. Ele se pergunta o que ele acha dessa imagem. Zinling diz que é falso. Ele continua dizendo que em seu trabalho posterior, Da Vinci favoreceu a técnica de repintura fina. Uma pequena quantidade de pigmento em uma grande quantidade de óleo de rícino era usada para fazer a tinta. Cada pincelada tem um efeito translúcido. As cores nesta pintura são opacas devido ao excesso de pigmento. Além disso, Da Vinci gostava de sombrear os cantos dos olhos e boca das figuras para obter um efeito infinitamente suave e suave. Zinling continua, acrescentando que o método de afunilamento é um pouco áspero. Zia Yixian olha para Xinlin chocada. Ele diz a Feng Bilion que, infelizmente, esta Maria é falsa. Ele comprou uma falsificação com raiva e choque. O olho começa a tremer. Feng Bilion diz que um não profissional provavelmente acreditaria em suas palavras, mas ele não é assim. Imediatamente vê que ele adquiriu algumas habilidades de especialista meio desgastadas na internet. Outros pensam que Feng Bilion está certo e que Zinling deveria ser parado. Então, Zia Yixian passa por ele. Ela diz que também estudou pinturas de Da Vinci. E Zinling está certo. Esta é uma imitação de alta qualidade. Todos estão chocados, abrindo a boca e gritando. Zia Yixian vira a cabeça para Xinlin e pergunta como Zinling adquiriu um conhecimento tão especializado. Zinling responde que desde a infância aprendeu a apreciar muitas relíquias culturais e objetos de arte, pois ficou muito magoado ao perceber que os países estrangeiros privaram seu país de tantos valores culturais. Seu objetivo é comprar de volta todos os artefatos e devolvê-los ao seu país. Fang Bilin então começa a rir e diz que quase acredita nele, que ele realmente acha que será capaz de resgatar todos os artefatos e devolvê-los. Xinlin responde que, contanto que ele tenha uma certa quantia de dinheiro,
Não há nada que ele não possa comprar. Todos começam a rir dele após essas palavras. Zae Ichun diz que na infância ela tinha os mesmos sonhos irrealistas. O grau de sua paixão aumentou em 5%. Jinling diz a ela que a declaração do sonho está muito distante. É apenas um objetivo que ele alcançará definitivamente. Feng Building pensa com raiva que Jinling de alguma forma ousou se exibir na frente dele e tentar roubar Zae Ichun dele. Ele decide que vale a pena mostrar ao pobre homem o seu lugar legítimo. A comida é trazida para a mesa. Salada toscana, soufflé de chocolate de Bruxelas, perna de vitela canadense com vegetais da estação, ensopado de ande e carne de veado com salada e temperos. As pessoas à mesa falam admirando como cheira delicioso. Eles nunca tinham comido uma comida tão suntuosa antes. Eles se perguntam por que todos os pratos são diferentes. Fang Bilin responde com um sorriso que ele não sabe. O próprio chefe decide o que servir. É só que um chefe costumava trabalhar em um restaurante Michelin de 3 estrelas, e portanto, ele tem um pouco de personalidade. Então tudo depende do seu humor ao cozinhar aqui. Ele diz que parece que Sinin teve azar. Trouxeram para ele um pão fedorento e as mesmas peças de salada. Jinling fala que é um pão cozido no vapor e o que está acontecendo aqui. Fang Builder responde que pode ser cozinha molecular. Todos esses chefes com estrelas Michelin na internet adoram cozinhar coisas como longeade de morango. Jinling pega um pedaço de pão com o garfo e pensa que, como esperado, são pãezinhos cozidos no vapor e abobrinha. Não há nada de surpreendente nisso. Ele sabia que Fang Bulin ia inventar algo assim. Feng Bilin pergunta a Ling com um sorriso como são os pãezinhos cozidos no vapor de um chefe com estrela Michelin. Se ele não gosta, ele vai pedir ao chefe para remover o prato e preparar um novo. Mas os pratos do chefe são de muito alta qualidade. Levam 1 minuto 2 horas para preparar. A garota ao lado dele diz que vale a pena esperar 2 horas para experimentar os pratos do chefe Michelin. Fang Bilin diz que se Sinin não esperar, ele não poderá ir ao karaokê com o estômago vazio e começa a rir. A garota responde dizendo que o que vem depois é o karaokê e é ótimo, mas Fang Bulin olha chocado enquanto Jinling fala com Zayashua. Jinling conta a ela que o padrão nos lados do nariz da máscara de ouro é tanto para estética quanto para eliminar rugas. A sabedoria dos antigos nunca deixa de surpreendê-lo. A taxa de infatuação de Zaixun aumenta 2%. Ela diz a Jinling que acha que sua experiência está quase igual à de seus professores. Da próxima vez, Zinin poderia se juntar a eles e apreciariam alguns artefatos junto. Feng Bilin está completamente chocado. Então chega uma notificação no telefone de Jinling que Shaozong o convida para se juntar ao grupo dos milhões do príncipe. Zinin pensa sobre ter sido convidado por Shaozong ontem à noite para se juntar à tripulação rica de hoje. Zinin abre o grupo, lê o diálogo e pensa que talvez devesse enviar um presente de boas-vindas. Zinin pensa que, como não pode gastar dinheiro com um homem, ele encontrará uma garota. Então ele percebe uma garota no grupo que lhe parece bonita. Ele envia 18.880.000 ienes para um Yongu sorridente. Ele escreve que não pode enviar um grande envelope vermelho. Então ele apenas transferiu o dinheiro. Isso causa choque e admiração entre os outros membros do grupo. Aqui, um usuário pergunta a Ling onde ele está agora e se ele quer ir para o mérito. Jinling responde que ele está bem ali agora e todos os membros do grupo que também estão por perto vão até ele. Feng Billion, que convidou o homem rico para o mérito, escreve para ele que é o jovem proprietário do mérito e dá seu nome e sobrenome. Ele pagará por tudo que ele gastar hoje em seu bar, ele pode comprar o que quiser. Jinling com um sorriso responde a ele que não. O que ele está escrevendo não vale a pena gastar tanto dinheiro para. Em Cell Sinin pensa sobre que coincidência isso é. Feng Bilhão sob o nome de um príncipe de alta patente responde a ele que isso nem precisa ser discutido, ele é uma pessoa hospitaleira, isso é tudo. Feng Bilhão olha para Sinin com um sorriso malévolo e pensa que acabou. Agora ele conhece muitas pessoas ricas e poderosas e fez ainda mais conexões. Ele decide que quando os ricos chegarem, ele só precisa reclamar de Sinin para eles. Ele imagina como vai contar aos ricos que vale a pena beber, mostrando insatisfação com sua aparência. Alguns deles vão perguntar por que o Sr. Fang está de mau humor e ele vai responder que apenas um tolo sem cérebro não o deixa em paz. Todos ao redor começam imediatamente a perguntar quem é esse bastardo. Como ele se atreve a ofender o Sr. Fin? O rico vai dizer a Jinling, que está chorando e deitado no chão, que vai garantir que ele não possa ficar em Oage. Outros o apoiam, dizendo que vão ajudar também. Eles vão dizer ao Departamento de Recursos Humanos para demitir Zin. Feng Billion pensa com um sorriso que assim pode conhecer um novo homem rico, humilhar Ling e exibir seus amigos ricos na frente de Zia Xuan. Ele vai matar 3 coelhos com uma cajadada só.
como ele é esperto. Feng Bilion se levanta e pergunta se todos já comeram direito. Ele convida todos a irem para a sala de karaokê no último andar. Ele organizou um encontro com alguns dos ricos desta cidade para que possam se comunicar com a classe alta. Todos estão chocados, pois não sabiam que Feng Bilion tinha essas conexões. Eles todos descem para o salão do esplendor dourado e se acomodam em grandes sofás. Feng Bilion dá as boas-vindas aos seus convidados ricos. Aqueles que vieram com ele acham que Feng Bilion é tão bonito. Parece que são de mundos diferentes. Um dos caras diz que Feng Bilion os trouxe para conhecer pessoas famosas. Daqui para frente, ele passará mais tempo com Lion. Feng Bilion apresenta Shi Quan, o principal proprietário da propriedade, Sr. Shu, e também a apresenta a Sr. Shu. Quando ele ouve sobre a família Zia, ele diz que conheceu o pai dela. Zia e Quan segurando um copo na mão de Zola. O homem continua dizendo que ouviu dizer que Zia é muito bonita, e isso é verdade. Então, um trabalhador se aproxima de Feng Bilion, pedindo desculpas e começa a dizer algo a ele. O trabalhador aponta para Zinlin e diz a Feng Bilion que seu colega de classe gostaria de pedir uma garrafa de Aurora Rosso Sherry. Ele não tem certeza se deve abrir a garrafa para ele. Feng Bilion pergunta a Zinlin se ele realmente quer pedir uma garrafa de vinho Aurora Rosso Sherry. Todos os seus colegas estão chocados. Eles dizem que Zinlin enlouqueceu. Este vinho vale milhares de dólares. Feng Bilion os tratou com jantar e karaokê para seus velhos colegas de classe. Zinlin não vai pedir um vinho tão caro às suas custas. É apenas algum tipo de mal-entendido. Xinling obviamente não sabe o quão caro é esse vinho. O mesmo diz com um sorriso que ele realmente quer pedir este vinho e continua dizendo que tudo bem. Um de seus conhecidos ricos vai pagar por isso. Feng Bilion pergunta realmente. Acontece que Zinling diz que ele tem esse conhecido. Ele permite, nesse caso, abrir a garrafa. Zinling pensa consigo mesmo que está à sua chance. O garçom abre o vinho e as pessoas pensam que Zinling realmente tem essas conexões. Feng Bilion fica sobre Zinling e ergue a garrafa gritando que o caramelo Aurora Russo Sherry custa 250 mil por garrafa e já está aberto. Então é tarde demais para se arrepender. Se os amigos do magnata Zinling não puderem pagar, ele terá que pagar minerando carvão. Seu tio é o dono de uma empresa de carvão, então ele definitivamente pode encontrar um lugar para ele. Zinling diz 250 mil. Ele realmente não entende por quê. Zinling pensa consigo mesmo que esperava que quanto mais longo o nome, mais caro seria o preço. Feng Bilion diz que Zinling será mais atento quando suas mãos sujarem, e então ele pensará mais antes de comprar algo. Feng Bilion pergunta sobre como todos estão. Está quase todo mundo aqui. Por que o homem rico não disse que estaria em Marite? Por que ele ainda não está aqui? Alguém diz que o homem rico escreveu no grupo que já estava no salão Esplendor Dourado. Feng Bilion está chocado e diz que ele já está aqui. Então, Xiaozong entra, dizendo que parece que ele é o último. Feng Bilion se aproxima dele e estende a mão, mas Xiaozong passa por ele ignorando. Ele se apressa. Zinlin estende a mão com um sorriso e diz que quer abraçar o homem rico. Acontece que Zinlin chegou há muito tempo e ele teve que esperar por ele. Todas as pessoas em choque depois dessas palavras olham para eles e começam a gritar ao mesmo tempo: Senhor rico, é Zinling realmente? Homem rico Zia não entende o que está acontecendo. Feng grita. Bilhões sabem que isso não pode ser. Zinlin diz a ele que pode ser ele mesmo. Todos se aproximam imediatamente de Zinling e ele se torna o centro das atenções. Todos os colegas estão chocados com isso e discutem ativamente os eventos. Feng grita que é impossível. Ele não sabe o que Zinling está tramando, mas ele apenas enganou todos aqui. Ele conhece os pais de Zinling. Eles só trabalham meio período e ele é apenas um pobre coitado. Zinling não pode ser um homem rico. Xiaozong grita para Feng Bilion calar a boca. Imediatamente acrescenta que ele é o pior de todos nesse grupo. O mais ignorante e incapaz que não gasta nada além de centenas de milhares de dólares por mês. Ele perdeu dinheiro em ações sem ganhar um centavo. É uma vergonha para o grupo dele. Xiaozong grita para Feng Bilion como ele ousou afrontar o Sr. Lin. Eles decidem expulsar Feng Bilion dos milhões principescos. Zinlin diz que está tudo bem e além disso Feng disse que vai pagar todas as despesas dele hoje. Ele pede ao bartender para servir as bebidas mais caras para todos na sala. Deixe-os beber e pedir o quanto quiserem. Feng Bilion está derrotado. Ele estava todo deprimido pelo que estava acontecendo, mas, bem, mentalmente merecia isso, já que quando a festa terminava, ele se despedia de todos os seus colegas, já que ela tinha que voltar primeiro. No entanto, enquanto seus colegas viam como ela partia, eles se vangloriavam entre si, pois ela é tão rica, mas discreta. E se fossem eles, se vangloriariam de sua riqueza por todos os lados. No entanto, o protagonista estava surpreso,
pois ela é uma garota rica e foi exposta à alta sociedade desde criança. No entanto, ela não demonstrou surpresa diante de sua condição de chefe do dinheiro e nem aumentou um pouco sua favorabilidade. E para o protagonista, uma pessoa tão difícil é realmente um alvo super bom para gastar seu dinheiro. No entanto, os pensamentos do protagonista são interrompidos pelo Sr. Jane, que lhe mostra seu telefone, mostrando ao protagonista que ele tinha dito anteriormente que não gostava de carros que custavam 30 a 40 milhões. E é por isso que ele encontrou um carro equivalente a 80 milhões e apenas 10 deles no mundo. E nem na China há um carro desses. E é por isso que ele se pergunta se o protagonista gosta dele, coisa que o protagonista diz que parece bom. E esse é o escolhido. Uau! Não consigo imaginar um carro de 80 milhões. Meu Deus, este carro é literalmente banhado a ouro. Ele está feliz porque fez esse negócio de 80 milhões com o protagonista. Felizmente, ele sai correndo enquanto diz ao protagonista que ele está certo. Já que o prota fala muito rápido, ele cuidará disso e estará lá em alguns dias. Quer dizer, o carro estará lá em alguns dias. Até eu estou curioso para vê-lo. O prota, ao olhar para o seu porco, diz que terá que gastar muito dinheiro para recuperar algo. Mas meu Deus, só olhem para os números dessa quantia de dinheiro. São milhões que estão ali, literalmente. Depois disso, o protagonista estava a caminho de seu quarto e encontra sua ex-namorada. Ela, ao vê-lo rapidamente, diz ao protagonista que ele finalmente voltou. Sim, literalmente, ela estava esperando pelo protagonista. Ela, abraçando os braços do prota, diz a ele que seu pai teve um ataque cardíaco e agora está no hospital, onde precisa de 800 mil para a cirurgia, mas sua família não pode pagar tanto dinheiro de uma vez. E é por isso que ela pergunta ao protagonista se ele pode emprestar a ela. No entanto, o protagonista, um pouco chateado, diz a ela que passaram 3 anos e ela ainda acredita que ele não a conhece perfeitamente, dizendo a ela que ela usou a desculpa de que sua família está doente 5 vezes e dessa vez pegou emprestado mais 800 mil em empréstimos online para comprar marcas famosas, dizendo a ela que não emprestará nem um centavo a mais. Ela fica indignada, mas ao ouvir o que ele acabou de gastar mais de 10 milhões em bobagens, não está disposta a lhe dar 800 mil. Isso faz com que o protagonista lhe diga que ela não tem controle sobre como quer gastar seu próprio dinheiro e com quem quer gastá-lo. Isso a faz perguntar ao prota se ele é tão implacável, dizendo a ele que menos de uma semana se passou desde que terminaram, mas o protagonista apenas agradece dizendo que finalmente teve alguns bons dias graças a ela, mas tem um encontro para jantar amanhã. Então não fale mais, ou bem, não deveria falar. E adeus. A garota diante disso diz ao protagonista que não pode tratá-la assim. Isso faz com que a favorabilidade dela caia ainda mais, dando menos 20% ao protagonista. No entanto, diante disso, o protagonista pensa que depois de experimentar o que aconteceu com Van Shaw, ele pensou que mudaria, mas estava pensando demais. No dia seguinte, o protagonista, que estava caminhando com seu telefone, nos diz que enviou a localização e disse para ela ir lá para jantar. No entanto, o protagonista não vai, pois diz que as mulheres não devem impedi-los de arrecadar dinheiro de contra-ataque. No entanto, o protagonista recebe uma notificação que informa que a senhorita Chacha está ao vivo. E além disso, disse que ela por personalizar presentes para seus convidados é algo que o personagem principal acha interessante. Ao entrar na sala, ele recebe imediatamente uma notificação da senhorita Chacha, informando que alguém considerado muito pobre para ter dinheiro entrou na sala. A senhorita Chacha diz que isso é muito promissor e o protagonista o recebe calorosamente, perguntando se ele quer que ela dance para ele. No entanto, o protagonista não responde e prossegue enviando o Deus da Fortuna. Aqui é explicado que o Deus da Fortuna é um presente exclusivo personalizado pelo protagonista, avaliado em 800 cada um. Isso é surpreendente para a garota, pois é um valor considerável. A surpresa aumenta quando ela vê que o protagonista continua enviando, totalizando 341 deuses da fortuna, equivalendo a 300 milhões. Claramente, isso aumenta muito sua favorabilidade em 20%. Ela está disposta a enfrentar qualquer desafio que o protagonista propuser, especificando que ele pode pedir qualquer talento e ela o executará um por um. No entanto, ela recebe a notícia ruim de que o protagonista encerrou a transmissão ao vivo, o que a deixa muito triste. Enquanto ela estava um pouco deprimida porque o protagonista deixou a sala, ele estava celebrando, pois após gastar 300 milhões, seria reembolsado em 30 milhões,
o que o deixou muito feliz. Ele percebe o que está acontecendo e diz que o protagonista acabou de lhe dar um carro esportivo e mais 300 milhões. Isso é compreensível, já que ele disse que comprou um carro esportivo para zombar daqueles chefes. No entanto, ela não pediu nada ao protagonista, nenhum presente, e também não tem mais desafios. Por isso, ela se pergunta por que ele deu tanto dinheiro, e se talvez o protagonista está apaixonado por ela. Ela se lembra de que os homens não são confiáveis e que ele é apenas seu caixa eletrônico, e nunca se apaixonaria por ele. Mesmo assim, ela se sente intrigada ao ver a foto do protagonista. Enquanto ele está na entrada da escola, ele diz que vai chamar um Didi. Nesse momento, ela ouve gritos dos valentões, que perguntam às suas namoradas se ela acha que não seria reconhecida. Eles a veem e perguntam aonde ela quer ir. Ela percebe o protagonista, mas acha que ele não vai ajudar. E é isso que acontece. O protagonista se vira e vai embora. A garota diz ao valentão que realmente não tem dinheiro agora, mas talvez possa conseguir algo em 3 dias. No entanto, eles não querem ouvir. Eles perguntam se ela realmente acha que podem confiar nela, e ela diz que vai pedir dinheiro emprestado. Isso faz com que eles riam e perguntem onde está o namorado dela. Ela diz que ele partiu seu coração, mas eles não querem mais ouvir e decidem levá-la, usando-a para recuperar o dinheiro. Enquanto tentam levá-la, ela pensa no protagonista, percebendo que não é culpa dele. Ela se arrepende de ter gastado tanto dinheiro e sido tão vaidosa, pois talvez não teria acabado assim se não tivesse feito isso. Ela lamenta ter machucado tanto o protagonista. Nesse momento, alguém dá um soco forte no motorista, e esse alguém é claramente o protagonista, que aparece no local. A garota o vê. Imediatamente sorri felizmente enquanto podemos ver como sua favorabilidade aumenta mais 40%. Imediatamente eles se lançam contra ele. No entanto, o protagonista, com o fall de notas, acaba dando o que merecem e se coloca à frente deles, dizendo que deveriam pegar os 800 yuanes e partir. Isso termina sendo o que acontece. No entanto, enquanto devolvia o dinheiro para a garota, o protagonista diz a ela que não acha que pode devolvê-lo assim, advertindo que terá que pagar pela surra que deu a ela e estando sozinho, fora de perigo. Ela acaba se desculpando com o protagonista. No entanto, o protagonista diz a ela que se realmente sabe que está errada, então não deveria incomodá-lo no futuro. Isso a deixa triste, pensando que sabe que não é boa o suficiente para o protagonista naquele momento, mas usará ações para compensar o dano que o protagonista lhe causou nos últimos 3 anos. Enquanto isso, vemos como a favorabilidade dela continua aumentando ainda mais. A favorabilidade às vezes me trava, mas nada. Depois disso, o protagonista acabou pegando um táxi. E se você está se perguntando por que o protagonista pegou um táxi, bem, a razão é que ele está indo visitar algo em sua casa. No entanto, durante o percurso, tanto o protagonista quanto o motorista tiveram alguns mal-entendidos. Mas nada sério aconteceu e não vou resumir essa parte porque é apenas preenchimento do enredo e a única coisa importante aqui é que o protagonista gastou vivo 300 milhões. Depois de chegar ao seu destino, o protagonista pensa que é muito chato marcar encontros um por um. Além disso, o dinheiro da reserva não pode ser gasto. Como o protagonista gastou 300 milhões novamente, ele pensa em espalhar a isca por toda parte, para se concentrar em lançar uma ampla rede. No entanto, o protagonista, que já estava no local combinado com Loyaji, percebe que ela não está lá. Isso faz o protagonista pensar que a cidade de Nanyang está perto da cidade universitária de Yangyang e muitos estudantes vão para lá. E como os principais consumidores das lojas lá são estudantes universitários, os preços são muito acessíveis. Ele se pergunta se ela o está convidando para comer lá. No entanto, neste momento, Loyaji acaba abrindo a porta para o protagonista e ele talvez imediatamente cora. Mas ela acaba puxando o protagonista para entrar em sua casa e, estando lá dentro, a garota pergunta ao protagonista se ele gosta do que vê. Mas as coisas que se veem não se perguntam. Mais nada, não pensem mal. Bem, não vamos ser maus pensados, já que a garota se refere à casa. No entanto, o protagonista não sabe que a garota está se referindo à casa e, portanto, o protagonista diz a ela que gosta muito, mas claramente o protagonista estava se referindo à sua roupa. E estando sentados, a garota diz ao protagonista para experimentar tudo o que vê, e ela o fez pessoalmente, pedindo ao protagonista para experimentar. E o protagonista, ao experimentar, fica impressionado, pois estava delicioso e nunca pensou que ela poderia cozinhar assim. Isso deixa a garota muito feliz. Por isso ela diz ao protagonista que alugou essa casa por muito tempo, morando lá aos sábados e domingos, quando não há aula. Ela diz ao protagonista que ele é o primeiro garoto a ir à sua casa alugada e também é o primeiro a comer a comida que ela cozinha. Isso faz com que o protagonista lhe diga que se sente muito honrado. E olhando para algumas flores,
ela pergunta se são lilazes na sacada. Isso a confirma, dizendo ao protagonista que, como ele gosta do cheiro de lilazes, comprou um vaso. Isso enquanto o protagonista pensa que tem que ouvir muito bem o que ela está dizendo, o protagonista não confuso, mas se perguntando o que está acontecendo, já que algo está errado com Lugo e lá pensando que, como ela não é uma garimpeira de ouro, então ele deveria encontrar uma maneira melhor de persuadi-lo a comprá-lo, além de cozinhar e comprar flores. E é por isso que, colocando a mão na testa dele, pergunta a ele se está tudo bem, se ele tem febre alta. No entanto, ela, segurando a mão do prota, argumenta para ele que é uma pessoa muito insegura e que seus pais se divorciaram quando ela era muito jovem. Então, sentiu que o mundo das pessoas havia mudado tão rapidamente desde que era criança, muito para ela acompanhar, e apenas o dinheiro poderia lhe dar a sensação mais básica de segurança. Mas ela não esperava sentir isso no protagonista. Bem, não esperava sentir no protagonista a segurança que ansiava, dizendo a esse protagonista que ele perseguiu o leão por 3 anos, o que demonstra que ele é uma pessoa muito determinada e gastou tanto dinheiro com ela, mas nunca pediu nada em troca. E é completamente diferente desses caras que são muito determinados, e se colocando em uma pose provocativa, o prota diz a ele que embora esteja apaixonada várias vezes, sempre seja protegida, então por que esperar literalmente que ele fuja? Bem, depois disso, ela está esperando que o protagonista dê o próximo passo. No entanto, quando parece que vão se beijar, o protagonista acaba lembrando que a taxa de favorabilidade do rapaz para ele é de 91%. Ele está começando a se apaixonar por ele e não é surpresa que ela seja uma pessoa completamente mudada e apenas pensou que poderia recuperar o dinheiro depois de completar a missão de contra-ataque e esqueceu disso. Mas se ela quiser se entregar a ele, não dirá que não. Afinal, é um homem e aproveitará isso. E assim, o prota acaba dando o próximo passo, levando algo para a cama. No entanto, quando o protagonista está prestes a tirar a roupa dele, acaba ouvindo uma voz cuja voz o protagonista reconhece como a voz de Joe Tong, ou seja, seu amigo, que estava implorando para que a garota não fosse embora. E o Pro, talvez por estar embriagado, acaba confirmando que é John Tong, bem, Chong, já que estava gritando. Acabam dando um tapa nele. E a pessoa que deu o tapa é essa garota que estava perguntando por que ele estava gritando tão alto, se ele não sentia vergonha. E indo embora do local, ela diz a ele que continue gritando até que todo mundo o conheça amanhã. Bem, que todo o colégio o conheça. E depois que a garota vai embora, ele simplesmente fica procurando seus óculos que caíram com o tapa. No entanto, neste momento, o prota aparece, passando seus óculos, pergunta a ele o que está acontecendo. A coisa responde que, infelizmente, o protagonista também conhece a Nana, com quem está saindo há meio ano. Originalmente, no entanto, antes de continuar, ele fica surpreso ao ver a senhorita Lu agir junto ao protagonista. O prota, diante disso, imediatamente para esclarecer a situação, diz a ele que a convidou para jantar, pedindo para que ele continue. E quando ele está um pouco desanimado, ele continua dizendo ao protagonista que, originalmente, Nana e ele foram a um encontro para ver um filme naquele dia. Foi buscá-la e disse que iria a Chanel depois do filme para comprar uma coleção anti-rugas, e quando viu que custava mais de 8.000, disse a ela que não tinha o dinheiro naquele momento, mas não esperava que a garota ficasse chateada e parasse de assistir ao filme, já que antes sempre estava tudo bem, e não sabe por que agora ela ficou zangada de repente, o que faz com que ele pergunte a ele se ele é o namorado da garota ou, bem, da senhorita Nana. E se for, ele diz a ele que ouviu dizer que ela realmente tem um namorado rico, o que faz com que ele diga a mesma que é impossível, já que Nana não poderia tê-lo traído. Mas ela diz ao garoto que, acredite ou não, as notícias dela nunca estão erradas, o que o impressiona. Bem, claro, já que estavam batendo nele até o cacho, né? O prota está lá para ajudar o amigo, diz a ele para ligar para a senhorita Nana, sua namorada, e dizer a ela que comprará maquiagem para ela, referindo-se ao senhorita Luz. Já diz a ela mesma que ela deveria perguntar à sua irmã se viram aquele homem, já que ele quer ver seus verdadeiros rostos. Aqui podemos observar como o protagonista disse ao seu amigo para ligar para sua namorada e dizer a ela que compraria maquiagem para situar a garota em um determinado lugar. Isso porque o protagonista quer ver o rosto da pessoa com quem seu amigo tem sido enganado. Enquanto o Sr. F.E. estava pensativo, a garota que o acompanhava notou isso e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu que talvez sua vida nunca mais fosse a mesma, pensando assim, pois quase foi expulso do grupo. Felizmente, o protagonista disse algo a favor dele para que ele permanecesse no grupo, mas agora fala no grupo e ninguém ouve. Se continuar assim, certamente cairá em desgraça. No entanto, seus pensamentos são interrompidos por uma mensagem que o surpreende bastante. Mas fiquem tranquilos, essa mensagem não é uma má notícia.
É uma boa notícia que o deixa muito feliz. Ele diz: então chegou a sua chance de se redimir. E aqui nos é apresentada a mensagem que o deixou dessa forma. A mensagem era do protagonista perguntando quem é o proprietário de um shopping, pois ele gostaria de pedir emprestado, pois ia ajudar um de seus colegas. Claro, vocês já devem imaginar que o dono desse shopping é o Sr. Fênix, por isso ele ficou dessa forma. No dia seguinte, o Sr. Feng, que estava em seu carro, disse à senhorita que o acompanhava que ia buscar o protagonista naquele dia e também discutir faz parte do plano. Isso fez a garota perguntar se ele poderia ver o protagonista pessoalmente. No entanto, o Sr. Feng não respondeu, pois estava pensativo, dizendo a si mesmo que a razão mais importante pela qual ele traz as garotas é para deixar claro para o protagonista que ele não se atreve mais a ter pensamentos irracionais sobre Yayu Yan. No entanto, quando eles finalmente chegam ao local combinado com o protagonista, ela pergunta animada onde está o lendário protagonista. Ele surpreende a protagonista, pois está vestido como uma pessoa normal. Isso a faz se perguntar se ele desenhou o Qian, mas nada disso. Sejamos honestos, o protagonista está vestido como uma pessoa sem dinheiro no momento. No entanto, enquanto a garota se pergunta isso, o Sr. Feng acha interessante que, mesmo em um ambiente bastante simples, o protagonista se destaca como uma luciérnaga na escuridão. Por isso, ele diz a ela que ele gasta centenas de milhões, mas ainda assim tem um modesto café da manhã, e diz: para ele, isso é brilhante. Isso surpreende um pouco o protagonista, que diz a ele que veio a esse lugar porque é barato e delicioso, altamente recomendado. Além disso, ele diz a ele que devem ir imediatamente à praia e que os detalhes serão mencionados no caminho. Enquanto estão na praia, está chovendo. O amigo do protagonista, que estava observando sua namorada de longe, pensa consigo mesmo que, de acordo com o plano do protagonista, primeiro ele deve pedir à namorada que o espere na porta e depois a irmã de Lugo enganará o homem para que ele vá até lá também. Então, ele esperará para ver se os dois se encontram e se realmente são um casal. No entanto, suas suspeitas são confirmadas, pois ele vê sua namorada beijando outro homem. Isso o deixa furioso, e ele se aproxima dela para dizer como ela ousa traí-lo como um homem tão maduro. No entanto, ele percebe que o outro homem é o lendário. Já esta estava indo em direção à garota e acabou se intrometendo para perguntar a ele se ele era o pobre namorado sobre o qual a senhorita Nana havia falado. O amigo do protagonista decide não responder a pergunta e por isso peço a ele que saia de seu caminho, já que isso é entre ele e sua namorada. Isso faz com que o gordito pergunte a ele se ele vai usar algo para tirá-lo do caminho, dizendo assim que se ele planeja fazer isso, ele deve saber que pode se dar mal. E para que ele veja que ele não está apenas falando da boca para fora, ele acaba ligando para a segurança para informar que um homem está causando problemas ali, interferindo em sua experiência de compra. Isso faz com que a presença do amigo do protagonista diga a ele para sair do local, o que faz com que o amigo, com uma voz trêmula, diga que não está causando problemas e só está falando com sua namorada. No entanto, a garota o interrompe para dizer a ele que não fale besteiras, já que o senhor é seu namorado, não ele. Isso o deixa indignado e ele pergunta a ela por que ela está fazendo isso e, sendo assim, sua relação de 6 meses não pode ser comparada a esse homem que apareceu do nada. No entanto, a garota pergunta a ele se ele não entende que quando vê o segurança, então o Sr. Shu é um cliente VIP milionário desse shopping e, por isso, recebe esse tipo de tratamento. Além disso, ela pergunta a ele como pode ser sua namorada, como pode suportar as dificuldades, dizendo assim que todos têm que pensar em seu próprio futuro. O gordito também diz a ele que ele deve pensar em ganhar dinheiro em vez de ter uma namorada, para que possa encontrar uma namorada de 20 anos quando tiver 40 anos. No entanto, no local, o Sr. Fim acaba aparecendo e o gordito reconhece apenas olhando para o carro dele, já que ele nos diz que é o filho mais novo do dono do Hotel Meridian e também o dono da Jinvai Plaza. Além disso, ele já fez muitos negócios com ele, o que surpreende a garota, pois para ela o gordito é incrível. No entanto, eles pensavam que o Sr. Fim ia cumprimentar o gordito, mas ele apenas passou por ele e foi abraçar o amigo do protagonista para perguntar se ele está ali para impressionar o fundamento do centro, dizendo assim que espera que ele reconsidere esse investimento, já que eles têm outros 2 shoppings para desenvolver. Isso deixa o gordito com mais perguntas do que respostas, mas ao processar tudo, ele percebe que estão impressionados, já que se perguntam como ele investiu no Shao. No entanto, a garota que estava com o senhor se aproxima do amigo do protagonista para dizer a ele que prometeu comprar uma bolsa para ele, o que faz com que ela pergunte como Shouton pode ser tão rico, dizendo assim que nem pode gastar milhares de dólares em maquiagem. Isso faz com que a garota de cabelos ruivos pergunte a ela se o dinheiro do Sr. Shou vale a pena. No entanto,
Enquanto as garotas estavam debatendo, Shou percebe o protagonista e aqui ele percebe que foi o protagonista quem chamou duas pessoas para ajudá-lo e, portanto, mais confiante e adotando uma postura firme. Ele diz que originalmente estava inspecionando o funcionamento do shopping, mas a cara nojenta desse homem afetou sua experiência de inspeção e também parecia dizer que ele era um VIP milionário ou algo assim. Isso faz com que o Sr. Fin pergunte se esse cara é o VIP milionário do shopping, dizendo assim que esse homem estava apenas despedaçando todo o shopping dele, e por isso acaba chamando a segurança para dizer a ele para cancelar o VIP e o louco, pois ele o deve desde 2 milhões por quebrar o contrato. Isso faz com que o gordito aceite o que está acontecendo, e está claro que o Sr. Fin está muito chateado por causa dessa mulher e que perderá grande parte de seu negócio de materiais de construção por causa dela. E como ele não quer isso, ele diz ao Sr. Shou que tudo está. Isso é um mal-entendido, pois eu realmente não sabia, e por isso peço desculpas a ele, dizendo-lhe. Então o tratei como um tolo e o deixei ir, mas ele, com um sorriso no rosto, simplesmente disse que há um forte edol. E resulta que SL cuja coisa Dolphin diz ao mesmo que entende o que quer dizer e, portanto, diz ao gerente, que estava lá, que ele lembre bem os rostos dessas duas pessoas, já que ele deveria incluí-los na lista negra e nunca mais permitir que ele entrasse na praça. E em Yue, cuja coisa faz com que esses dois peçam a Shouton que não o faça. No entanto, o protagonista com um olhar frio fez o gordito que é tão velho que talvez não consiga se levantar depois de uma queda. A garota, vendo que tudo está indo de mal a pior, pergunta ao gordito o que vão fazer agora. Enfurecido, ele diz a mesma que sua empresa de materiais de construção é famosa em Yangyang, e embora não coopere com o Sr. Fen, ainda tem muitos contatos, e portanto, pede a mesma que se retire. No entanto, quando estavam prestes a retirar muitos carros esportivos, acabam parando na frente, cuja coisa surpreende o gordito, pois ele sabe muito bem que todos esses carros esportivos pertencem à segunda geração rica em Yangyang, e, portanto, ele se pergunta por que todos estão lá, mas a resposta é óbvia, já que todos eles estão lá pelo amigo do protagonista, porque o protagonista pediu ajuda a todos. O gordito, ao ver tantos jovens ricos reunidos em um só lugar e que estão lá para ver o Sr. Shoutown, não aguenta e acaba dando algo. No entanto, o amigo do protagonista, diante de tanta ajuda que lhe foi oferecida, acaba agradecendo. No entanto, o protagonista diz a ele que não agradeça, pois como seu amigo, ele tinha que ajudá-lo. Mas embora o protagonista o tenha ajudado, ele tem uma dúvida e, portanto, pergunta ao protagonista como é que ele tem tantos conhecidos ricos, coisa que o protagonista explica ao seu amigo que não é assim, dizendo-lhe que são os recados do Sr. Fen e seu âmbito de trabalho é muito amplo e, portanto, inclui atuações em grupo e outras coisas. Mas mesmo que o protagonista não tenha dito a verdade ao seu amigo, o mesmo acabou acreditando em suas palavras. Depois de agradecer, o amigo do protagonista acaba indo embora, mas esta que estava olhando de longe, ao ver o protagonista, fica pensativa. No entanto, antes que pudessem explicar o que ela estava pensando, o protagonista acaba interrompendo para agradecê-la por ajudá-lo, dizendo-lhe que talvez ela queira convidar todos para uma refeição quente. E como a proposta do protagonista não é nada mal, todos acabam aceitando. O Sr. Fen, ao ouvir isso, se aproxima do protagonista para dizer a todos que eles tinham que ir ao Subar, que está nas 7 plantas do shopping, coisa que todos acabam aceitando, incluindo o protagonista, que pensava que nunca tinha estado em um lugar tão luxuoso. E, portanto, o protagonista se pergunta se não é muito caro. Mas claro, o protagonista não tem o direito de se perguntar isso. Depois disso, vamos para o Hotel da Lua de Prata e aqui todos os jovens ricos já estavam reunidos. Um dos jovens ricos que estava lá comenta que o protagonista no dia anterior deu 100 milhões a cada um de 3 triamers, e portanto, em apenas um dia, o número de garotas bonitas registradas em toda a plataforma dobrou. Isso faz com que um deles diga que o protagonista se sente um homem pobre, o que faz com que outro suspeite que o protagonista seja filho de um dos magnatas mais invisíveis da capital. Mas enquanto estavam dialogando sobre esse assunto, um deles pergunta à garota ao lado dele por que ela está tão silenciosa e continua bebendo álcool, dizendo que ele acredita que a razão pela qual ela está assim. No entanto, ele gostaria de ajudá-la, mas o projeto que ele propõe é muito caro. Não apenas caro, mas é uma loucura adicional. Então, nem mesmo o maior líder da tecnologia chinesa, que poderia fazê-lo, perguntando como pode uma pequena equipe criada há menos de um ano resolver isso. E além disso, por que a mesma está tão decidida a montar seu próprio negócio e, portanto, acredita que deveria ouvir a seu pai. Pode seguir a protagonista e conseguir dinheiro todos os dias e então pode se acomodar confortavelmente, viajar e comprar todo tipo de bolsas caras. No entanto,
Ela diz ao cara que a palavra rendição não está em seu vocabulário e, levantando-se, diz que todos eles temem seu pai e não lhe emprestam dinheiro. Então ela deve recorrer ao protagonista. Isso faz com que um dos que estavam ouvindo diga que seu temperamento é tão duro que se o protagonista soubesse de seu escandaloso comportamento, não investiria nela. Palavras que seu companheiro acaba afirmando, dizendo-lhe: então, essa garota está condenada ao fracasso. Passando para o prota, o mesmo está sendo abordado por muitas perguntas, a mesma pergunta que os filhos ricos faziam e cujas perguntas diziam se o protagonista está interessado em ir ao clube noturno, à discoteca ou mesmo se interessa por pôquer na Califórnia. No entanto, embora as propostas fossem boas, o protagonista acaba se recusando, pois diz que tudo soa bem, mas prefere gastar dinheiro a jogar, pensando assim que eles estão sendo muito maus com ele. No entanto, a garota de antes, ao ouvir isso da boca do protagonista, pergunta a ele se gosta de gastar dinheiro e por qual razão, se aproximando bastante do prota, pergunta a ele se quer investir nela. O Sr. Feng, ao ouvir essas palavras da senhorita, pergunta a mesma se o protagonista não lhe deu mais de 10 milhões no grupo da última vez e ele gastou tão rápido. Isso enquanto o Peli Verde adverte o protagonista que não o escute, pois ele está tramando algo escandaloso e qualquer um que se envolva nesse jogo vai perdê-lo tudo. No entanto, o mesmo, por estar tagarelando, a garota acaba o mandando para os céus. O protagonista diante disso diz a ela que ela é o tesouro do grupo, perguntando em que ele deve gastar seu estômago, enquanto podemos observar o sistema enviando uma mensagem ao protagonista dizendo que ele deve iniciar a missão de contra-ataque. Além disso, podemos observar que a favorabilidade dela é mais 10, o que faz o protagonista pensar que não pode deixar passar a oportunidade de conseguir uma garota e ganhar dinheiro. A garota continua explicando ao protagonista que ela está no negócio de fazer chips industriais, o que faz o protagonista dizer a ela que é indignante e estúpido, já que é apenas um estúpido sonho. No entanto, a senhorita Jean diz a ele que não há nada de estúpido nisso e é academicamente possível, dizendo a ele que sua empresa trabalha nesse projeto há mais de um ano e só precisa resolver alguns problemas técnicos menores. Aproximando-se do protagonista, ela pergunta a ele o que ele acha de investir em seu projeto. Isso enquanto ele pensava que, de qualquer forma, o protagonista provavelmente riria de tudo isso, como todos os outros. No entanto, é exatamente o contrário, já que o protagonista diz a ela que os chips industriais são geniais em Nova York e estão à frente da tecnologia de seu país e se esse chip puder ser desenvolvido no país, terá mais chances de competir com os americanos. Portanto, o protagonista diz a ela para aceitar o investimento em seu projeto, o que a deixa impressionada, já que o protagonista concordou com o projeto, o que para ela é uma completa loucura. Diante disso, a garota pergunta ao prota se ele concorda em se casar, perguntando se ele não vai pesquisar sua empresa primeiro, já que há uma grande possibilidade de que não funcione, o que parece não importar para o prota, já que ele diz a ela que não há necessidade de qualquer investigação, dizendo que primeiro transferirá o dinheiro e depois poderá enviar o contrato. Além disso, diz a ela que transferiu 500 milhões, e quando isso acabar, ela deve pedir mais dinheiro e também deve se preocupar se não funcionar, pois não há problema, já que o protagonista gosta de apoiar o empreendedorismo, dizendo a ela que não sabe por quê, mas ela parece confiável ou, bem, menos de toda a pessoa que se encontram ali, já que esta é a única pessoa que fala seriamente sobre suas ideias com ele, dizendo assim ou bom perguntando que se acaso se equivoca. No entanto, a garota diante disso não responde ao protagonista, mas olhando seu telefone, percebe uma mensagem cuja mensagem diz o mesmo que recebeu 500 milhões em sua conta, ao que está surpresa. Olhando para o protagonista, ela diz: bem, ela se diz a si mesma que realmente o protagonista acredita nela. Isso enquanto podemos observar como a favorabilidade dela aumenta mais 20%. Isso surpreende o protagonista investir tanto dinheiro em tal projeto. Dizem que provavelmente esse dinheiro se perderá e, portanto, como isso não é normal, perguntam se o protagonista se apaixonou pela senhorita Yang e comprou seu sorriso com dinheiro. No entanto, isso estava longe da realidade, já que o protagonista termina se despedindo, pois tem um assunto pendente, o que deixa isso impressionado. O protagonista, embora tenha investido dinheiro, não deu muita importância, mas algo que aconteceu quando o protagonista se foi que todos começaram a brigar, já que o protagonista esqueceu de pagar a conta e, portanto, nenhum deles queria pagar. No entanto, o protagonista pensava diferente, já que ele mesmo diz que era muito caro e não pode se dar ao luxo de pagar, dizendo assim que não se apetecia, bem, não lhe apetecia convidá-los. Depois disso, passa tempo e passamos para a casa da senhorita Jean, que aliás estava se exercitando e além de estar se exercitando, ela também estava falando com Paul. A pessoa da ligação diz o mesmo, bem, ela se surpreende com isso,
pois realmente obteve um investimento, o que ela acaba afirmando, dizendo assim que ainda não pode acreditar. E aqui nos é apresentada a pessoa da ligação, que é a Peli Azul, que a parabeniza, já que ela resolveu o maior problema financeiro em sua viagem de negócios. Coisa que a senhorita Ia termina por afirmar, mas aqui ela lembra como seu pai se opunha ao seu negócio, a ponto de bloquear todos os seus cartões, e graças a isso, ela não tinha outra opção a não ser pedir emprestado a seus parentes. No entanto, não emprestaram, pois seu pai contou a todos sobre sua situação. Mas voltando ao presente, agora ela toda motivada diz que tem que fazer isso, coisa que a Peli Azul a termina por apoiar em sua decisão, dizendo assim que acredita nela. Dito isso, a senhorita Ia diz a Peli Azul que ele está apenas falando de si mesmo e, portanto, a Peli Azul pergunta a ela o que aconteceu com essa reunião a que disse que iria, coisa que a Peli Azul responde, dizendo que se supunha que seria uma festa normal. Mas um de seus colegas a surpreendeu, já que seus conhecimentos de avaliação de relíquias são tão bons quanto os de seu mestre. E se a Peli Azul está falando do protagonista, a senhorita, ouvindo isso vindo dela, se surpreende um pouco e, portanto, pergunta a ela se realmente está interessada em um cara. E como isso não acontece todos os dias, ela acaba imaginando como seria o cara da Peli Azul. É assim que eles deixarão esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se quiser a continuação, deixe o seu comentário. E lembre-se de que a alma preguiçosa deseja tudo, mas alcança nada. A alma inteligente próspera.